continuando aqui, para a gente não... que já está bastante extensa, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, tá certo? Fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária, a cidade de Tessalônica, na região da Tessália, tá certo? Ali o paganismo era extremamente forte, mas Paulo entrou nessa cidade com a mensagem do Evangelho, e Paulo disse que eles abraçaram a palavra que Paulo havia pregado e receberam como palavra de Deus, como Paulo disse, como de fato é. Né? Paulo depois é obrigado a fugir dessa cidade, ele vai para Corinto e deixa Timóteo lá, e... deixa eu passar aqui o carro de sonho. E espera que Timóteo vá ao encontro de Paulo em Corinto e leve notícia de como está a igreja de Tessalônica. E aí Paulo ficou feliz, porque quando Timóteo chegou com boas notícias de Tessalônica, deixou Paulo extremamente animado. Então Paulo percebeu que, embora aquele povo vivesse preso a uma forma de crença muito primitiva e pagã, quando eles se aceitaram Jesus, aceitaram de verdade. Né? Aceitaram a nossa maneira de dizer. Quando eles abraçaram o Evangelho, abraçaram de verdade. E isso surgiu um grande efeito entre eles, né, que Paulo chega a dizer que a fé deles acabou servindo de exemplo no mundo cristão. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui Paulo trata um pouco também do ensino que Paulo deu ali, que seria muito bom se nós tivéssemos conhecimento de todo o ensino que Paulo deu ali, porque Paulo, quando falou da segunda vinda de Cristo aos irmãos de Tessalônica, ele já falou a um grupo que ele já havia dado uma instrução sobre isso. Então, portanto, Paulo não precisava detalhar muita coisa, porque os irmãos já estavam sabendo, né? Mas seria bom se tivesse detalhado, porque nós agora ficaremos sabendo desses detalhes desse ensino de Paulo lá para os irmãos de Tessalônica, né? Inclusive é aqui que ele vai tratar de uma questão com os irmãos de Tessalônica, né? Que ele vai tratar da questão da vinda de Jesus, porque alguns estavam dizendo que a ressurreição já havia acontecido, ou que Jesus já havia voltado e que eles haviam ficado para trás. Então Paulo precisa tirar essa ideia, né, da mente deles, mostrar que na verdade nada daquilo ainda havia acontecido. Vamos lá. O autor da carta, claro, Paulo, logicamente, né? O evangelho anunciado em Tessalônica, a fé e a vida dos tessalonicenses, o trabalho de Paulo e de seus companheiros. Paulo mostra que... Porque uma das acusações que Paulo sofria dos seus adversários era o fato de que ele era acusado de que ele trabalhava procurando dinheiro, né? Querendo ganhar dinheiro através da fé simples dos irmãos. E Paulo mostra que não, que na maioria das igrejas por onde ele passou, ele trabalhou com as próprias mãos, embora tivesse direito de ser sustentado pela igreja. Ele trabalhou para sustentar ele e os que estavam com ele, e ainda muitas vezes outras igrejas mandavam oferta para ele, para que ele não precisasse pedir nada aos irmãos e depois fosse acusado de que queria só se aproveitar dos irmãos. Então Paulo tinha todo esse cuidado. Segunda Tessalonicenses, Paulo vai reforçar a ideia da primeira, e vai reforçar também uma ideia que é a principal dela, que é sobre a segunda vinda de Cristo. Né? Então, semelhantemente à primeira, né, Paulo é o autor das duas epístolas, isso é fato pacífico, né? Foi escrita em 51 depois de Cristo, né, onde Paulo fala dos últimos dias, o juízo final, né, ou seja, de como Deus vai se manifestar sobre a terra, trazendo juízo sobre a terra e sobre o homem ímpio, tá certo? Depois Paulo vai falar do privilégio, do dever do povo de Deus na terra. Que privilégio é servir a Deus? Paulo vai dizer que eles foram resgatados de uma maneira de vida completamente contrária aos propósitos de Deus e agora são parte do povo de Deus e, portanto, precisam viver como tais e não voltar àquele estilo de vida pagão que antes eles tinham, né? Paulo disse que eles deveriam trabalhar, que eles deveriam acabar com essa ideia de que Jesus estava vindo, ninguém mais queria trabalhar e queria viver sustentado pelos outros. Paulo diz, não, cada um trabalha, inclusive ele chega a dizer que quem não trabalha não coma. Tá certo? Então Paulo tinha essa preocupação de dizer que a gente devia trabalhar não só para nós,
mas também para que pudesse abençoar os outros. Deixa eu correr aqui para a gente não... Aí nós vamos para a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Timóteo é o grande aluno ou discípulo de Paulo. Paulo amava demais, gostava demais dele. Inclusive quem coloca Timóteo na missão é Paulo, né? Quando ele passa pela cidade de Timóteo, lá em Listra, então vê Timóteo com um potencial de servir a Deus melhor, ele coloca Timóteo na viagem missionária. Bora com a gente, bora fazer a obra de Deus. E foram, né? Então aqui está chamadas cartas pastorais, né? 1ª e 2ª Timóteo e Tito, né? Então Paulo aí se apresenta como grande pai espiritual de Timóteo, né? Até é ele que dá as melhores instruções para Timóteo. Timóteo é um jovem pastor, né? Que já havia pastoreado Corintos e teve problemas lá. Depois pastoreou Tessalônica, a cidade a igreja dos Tessalonicenses. E estava pastoreando agora uma igreja muito grande, que era a igreja de Éfeso. Paulo foi pastor na igreja de Éfeso, que era a capital da Ásia, uma igreja muito grande, né? Lá onde havia a festa da deusa Diana, né? Que o mundo inteiro daquela época vinha celebrar a festa da deusa Diana, né? Que os gregos chamavam de Ártemis. Oh, Jesus! Tá bom, vamos lá, irmão, né? Então, uma cidade muito grande ali, Paulo começa um trabalho. Deus abençoou de uma tal maneira que é o único lugar no Novo Testamento que é dito que, pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Eu costumo dizer isso para retratar essa experiência de Paulo, dizer que o Senhor entrou de 2 pés em Éfeso, que a ponto de que até os lenços de Paulo curavam as pessoas. Então, como a cidade era daquela forma, uma cidade no qual ela se achava guardiã, né, da estátua da deusa Diana, que ele dizia que tinha vindo do céu e tudo mais. Então a idolatria era extremamente tenso ali, tenso, tanto prova que havia um comércio em volta dessa religiosidade muito forte, né? Então para isso mesmo era só o Senhor entrando de 2 pés ali, foi exatamente o que ele fez ali em Éfeso, através da vida de Paulo, tá certo? E aí Paulo escreve essa carta a Timóteo para dar instrução, porque diz: Timóteo, embora tu seja um pastor novo, tu vais enfrentar todo tipo de tentação e perturbação. Porque, irmãos, eu sempre gosto de dizer que quando você senta na nave do templo, ninguém diga para você, mas vá pastorear a igreja, vá conduzir gente. Parece convite de todo lugar, né? Então Paulo sabia que Timóteo passaria por essas tentações, e ele alertou a Timóteo, dizendo a Timóteo: não te embarace em negócio desta vida, né? Atenta para quem te arregimentou. Ele usa uma linguagem militar para dizer que Timóteo foi colocado no exército de Deus e que ele não pode olhar para trás e nem se embaraçar em nada. Ele tem uma missão a cumprir e ele precisa cumprir essa missão. E Paulo diz que o grande trunfo do ministério cristão não é necessariamente o orgulho de um obreiro, mas a sua piedade, a sua vida de devoção e de fé diante de Deus e da igreja. Bora lá? Né? O autor Paulo, claro, foi escrito da Macedônia, né? Então foi uma carta que, se foi da Macedônia, possivelmente Filipos, né? por volta do ano 63 depois de Cristo. Acredito que essa carta foi escrita no intervalo da primeira, porque Paulo foi preso uma primeira vez em Roma, depois foi livre, né? Ele diz na carta que ele mesmo fez a defesa dele diante do imperador. Então, como o julgamento era feito em latim e Paulo era um cidadão romano, possivelmente, além do grego, Paulo também falava latim para poder se defender diante do imperador. Então, ele mesmo fez a sua defesa diante do imperador e obteve liberdade. Só que ele obteve liberdade e continuou na sua missão, que era de pregar o evangelho. Paulo era imparável nesse ponto. E depois Paulo vai ser preso, mas que é justamente a prisão no qual ele vai escrever lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, que ele vai dizer que de fato ali o seu fim chegou, tá certo? Então Paulo fala das falsas doutrinas, que Timóteo tinha que ter cuidado com ela. Toda a grande igreja, irmão, tem cada tipo de coisa que a gente ouve, ensino, que muitas vezes é dado que às vezes o pastor tem uma dificuldade de ensinar corretamente, tirar aquelas ideias falsas e erradas da cabeça de muitos irmãos.
No nosso caso do Brasil, isso é uma coisa que acontece muito com irmãos que vêm do catolicismo, porque o grande contingente de evangélicos hoje vem do catolicismo e, portanto, traz algumas crenças lá do catolicismo. E aí o pastor aqui da igreja tem que começar a ensinar para ele. Por isso que o culto de doutrina, de ensino, nunca pode ser abandonado, dado que uma parte dos nossos irmãos vem de uma fé diferente, vem trazendo todo tipo de crença e maneiras de ver a vida que agora precisa ser corrigido do ponto de vista bíblico. Tá certo? Então Paulo vai tratar também da questão da mulher ali, né, que é a segunda carta. Ele falou em na sua primeira carta aos Coríntios, agora aqui da situação da mulher diante da comunidade, da igreja, né? E aí isso tem dado pano para manga ao longo do tempo sobre esse debate, mas eu entendo que era muito simples o que Paulo estava pretendendo ali, né? Porque muitas dessas mulheres lá na igreja de Efésios tinham vindo lá daquele culto de sacerdotisa que profetizava, que dirigia o culto, que falava e tal, né? E Paulo começa a dizer, olha, lá é assim, mas aqui nós precisamos organizar. Por quê? Porque aqui nós somos o povo de Deus. Então nós precisamos seguir os princípios de Deus. Deus, Cristo, homem, mulher, cada um na sua ordem. Paulo não está diminuindo a mulher diante de Deus, nem dizendo que ela é menos importante ou menos amada ou menos capaz do que o homem, não é isso. Ele está simplesmente tentando dizer, olha, Deus foi que deu essa ordem e cabe a nós a seguirmos apenas. E aí tem a questão dos falsos mestres que Paulo está dizendo a Timóteo que ele vai enfrentar. Ele precisa então insistir no ensino das Escrituras. Tá certo? Depois Paulo vai tratar do perigo da riqueza. Ele está também preocupado com Timóteo, como é que eu posso dizer? Com aquilo que chegaria a Timóteo, com a tentação que Timóteo poderia ter, né, com essa questão de recursos. Isso sempre foi um problema pastoral, assim, um problema, não é um problema pastoral, perdão, deixa eu corrigir aqui. Uma tentação que pastores muitas vezes têm na vida, né, de enfrentar aquela situação de olhar para a igreja e para o evangelho, entender qual era a sua missão. A sua missão não é ficar rico, embora Deus não seja contra que a pessoa desenvolva a sua vida financeira, né, mas não à custa do evangelho, não à custa assim, da igreja. Então essa é a orientação de Paulo a Timóteo. Ele diz que a raiz de todos os males está no amor ao dinheiro. Então o problema não é o dinheiro em si, mas justamente aquele desejo de querer ficar rico a todo custo. Quando a pessoa quer ficar rica a todo custo, ela está disposta a qualquer coisa, e aí mora o perigo. E para um obreiro, isso é um desastre, um estrago no reino de Deus e no seio da igreja. Então Paulo tinha toda essa preocupação com Timóteo. Até com a saúde de Timóteo ele tinha preocupação. Tá certo, meus irmãos? Então vamos lá. Prosseguindo aqui para a segunda epístola de Paulo a Timóteo, que essa de fato é a sua última epístola. Essa aqui, todos os estudiosos não tem dúvida de que de fato é o último escrito de Paulo, né? É aqui que ele vai dizer que ele de fato já está no final da vida, ele já entende que dali ele não vai mais ter liberdade, por isso ele pede para que Timóteo vá encontrá-lo o mais rápido possível, antes do inverno, né? E aí ele pede para trazer a capa, os livros e tal. Ele possivelmente quer dar as últimas instruções a Timóteo. Ele diz que alguns o abandonaram, mas que Deus não coloque na conta deles isso, né? Mas que o Senhor sempre esteve ao lado de Paulo, né? De forma que Paulo começa a dizer que ele se tornou, basicamente, como a gente chama assim, um leproso na sociedade, ou seja, ninguém quer se aproximar dele. Naquela época, qualquer pessoa que se aproximasse de Paulo corria risco de vida, porque estava associado àquele que foi declarado como o maior dos inimigos do Império Romano e da religião romana, Paulo. Então ninguém queria se associar a Paulo, né? Então por isso que ele pede a Timóteo que não tenha vergonha dele, e nem do Evangelho e do seu ministério. Tá certo? As circunstâncias do escritor, sua teologia, seu vocabulário e seu estilo revelam que as 3 epístolas pastorais foram escritas pelo mesmo indivíduo. Que 3 epístolas? As 2 a Timóteo e aquela que foi enviada a Tito. Tá certo? Então, Paulo aqui faz as suas recomendações finais. Epístola de Paulo a Tito
Tito já é um obreiro, Tito é um nome grego, então possivelmente alguém que acabou se convertendo e acompanhando Paulo. Já era um homem maduro, amadureceu rapidamente, por isso que Paulo logo colocou ele para ser seu companheiro e pastorear algumas igrejas representando Paulo. E ele fez isso muito bem. Tito foi muito bom obreiro. Ele deixa Tito em Creta, porque ele percebe que a igreja está de cabeça para baixo lá, e ele diz para Tito organizar a igreja, porque ele se lembra de como Tito organizou a igreja em Corinto. Então ele deixa Tito ali em Creta para organizar as igrejas, instituir presbíteros, que naquela época eram os que pastoreavam as igrejas. Então Tito ali faz o papel como se fosse de um bispo, seria mais ou menos essa a ideia, ou de um pastor presidente, tá certo? Então Paulo orienta Tito a não perder tempo com alguns debates infrutíferos que não levam a lugar nenhum, principalmente debater com o pessoal judeu, né, em relação à lei e às suas crenças judaicas, que tinha algumas crenças. Embora o judaísmo tivesse muita coisa bíblica, eles também tinham muita fantasia, né, nos seus escritos. Né? E Paulo está dizendo, não perde tempo com essa fantasia, com essas genealogias intermináveis, que não perde tempo com isso não leva a lugar nenhum. Né? Então, Paulo orienta Tito a não perder tempo com discussões acerca de legalismo, né? Não. A orientação era ensinar a igreja a organizar e seguir o barco para a frente. Né? Então, não há, assim, não temos certeza do lugar de onde Paulo escreveu essa carta. Provavelmente da Ásia e talvez de Éfeso mesmo, né? Até porque Paulo, ele estava de viagem, passou por Creta e deixou Tito lá, tá certo? Então ele enviou uma carta por mãos de Zenas e Apolo, os quais talvez se achassem a caminho de Alexandria. Ao que parece, a carta foi escrita ao derredor do verão de 1965, né? Então, 2 Timóteo e Tito foram escritos pertinho uma da outra, tá certo? E aí, Zenas e Apolo parece que terem sido os que levaram a carta, especialmente Zenas, né? E aí Apolo recomenda a Tito receber aí o Apolo, que ele vai ajudar bastante na pregação de evangelho, porque Apolo era um homem muito culto, né? Ele era um judeu de Alexandria. Alexandria era um centro filosófico da época, então ele era alguém que conhecia o judaísmo e conhecia bastante filosofia, então ele era bem culto, falava extremamente bem. Por isso que quando ele chegou em Corinto, o povo de Corinto se apaixonou por ele. E aí rapidamente criou o grupo de Apolo, porque Apolo falava refinado. Tá certo? Então, Paulo aqui escreve, dá as suas saudações a Tito, depois fala da fé e a vida da igreja, depois da questão dos líderes da igreja, a instituição dos presbíteros, aí falando da questão dos atributos que devem ter os obreiros para serem nomeados nas igrejas, tá certo? Aí a verdadeira doutrina, a verdadeira fé, a conduta cristã de cada um, conselhos finais, e aí Paulo impetra uma bênção e encerra a carta. Tá certo? Aí eu não coloquei aqui a carta de Paulo a Filemon, mas eu queria falar rapidamente. Né? A carta de Paulo a Filemon, tá certo? É uma carta que Paulo escreve a um cristão da cidade de Colossos, chamado Filemon, que era um homem de boa condição, né? Que tem o seu escravo que foge dele. E nessa fugida, Onésimo acaba encontrando Paulo aí nas quebradas da vida, né? E se converte ao Evangelho. Na verdade, quem se aproximava de Paulo, de alguma forma, era impactado pelo Evangelho. Ele chega a escrever aos irmãos de Filipos que até a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. Então tinha crente até na guarda pretoriana. O soldado vinha para guardar Paulo e voltava evangelizado. Né? Voltavam crentes. Chegavam pagãos e voltavam crentes. Né? Então, Paulo escreve para que ele receba agora seu irmão, né? que agora, embora fosse ainda escravo de Filemon, ele não deveria ser tratado como escravo, mas agora como um irmão em Cristo. E se Filemon achou que Onésimo o havia ofendido com a sua atitude, ou que havia roubado alguma coisa dele, seja lá o que fosse, Paulo diz assim, olha, pega isso e coloca na minha conta, eu te peço, né? Aí Paulo diz assim, para não dizer que, na verdade, quem me deve é tu, porque fui eu que preguei o evangelho para ti. Então, a carta tem esse propósito de fazer com que Filemon receba
Onésimo, agora não só como escravo, mas como irmão em Cristo. Então, portanto, tratando agora como irmão e não como escravo. E aí Paulo assume essa questão de receber toda e qualquer dívida que Onésimo tenha provocado ou causado a Filemão, ou prejuízo, e ele pede que Filemão coloque tudo isso nas costas ou na conta de Paulo. Tá certo, irmão? Então, basicamente, essas são as epístolas de Paulo. Claro que existem minúcias que poderiam ser tratadas aqui, mas esse não é o propósito de um vídeo de revisão ou de resumo, tá certo? Seria bom se nós pudéssemos tratar cada aula uma carta dessa para nós vermos as minúcias dessas cartas, mas não nos sendo possível, tá bom? A ideia é dar então essa visão geral, tá certo? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.